A Federação da Rússia realizou um golpe absolutamente implacável contra a infraestrutura mais básica, contra o coração da logística da Ucrânia. Um golpe certeiro e crítico para o exército ucraniano, com uma peculiaridade impressionante. E é que esse golpe, além de ter sido preparado pela Federação da Rússia, foi cuidadosamente planejado, desde a mídia ocidental até alguns jornalistas ocidentais em particular. Fique até o final deste vídeo, porque é aí que você vai receber todas as informações. Golpe implacável da Rússia. Por um lado, justiça poética para a Ucrânia e para a mídia ocidental que a apoia. Por outro, sou Liu Sivaia, analista geopolítica e correspondente do The Random Bus. Inscreva-se neste canal para ficar por dentro das últimas novidades geopolíticas e, por conta própria, das notícias mais recentes sobre o conflito ucraniano. Agora sim, vamos começar. É assim que ficou este prédio em Nova Yapoktyan, que é justamente o que se entende como Correios. Em um dos últimos ataques realizados pela Federação da Rússia, o ataque em particular aconteceu no dia 13 de janeiro e acontece que vários jornalistas estiveram denunciando de forma muito ampla e muito frequente. O fato é que realmente o que estava sendo feito na Ucrânia pela Rússia nesses ataques terríveis era basicamente um crime de guerra após outro crime de guerra. Sim, ou o quê? Porque acontece que agora o que estamos descobrindo pelas redes sociais, onde alguns ainda parecem não ter aprendido a se controlar, é que aqui está esse suposto jornalista britânico, Richard Woodruff. É assim que ele estava fazendo, comemorando as últimas entregas, sim, de drones que foram equipados com material militar para as Forças Armadas da Ucrânia, que Deus me livre. Acontece que, de fato, estavam sendo realizadas através dos Correios ucranianos, ou seja, pela Nova Yapoktyan. Surpresa! Esse jornalista, repito, parece mais um mercenário do Ocidente coletivo do que um jornalista. Ele estava tirando fotos. Estava tirando fotos de si mesmo, ao lado das caixas de drones nesses mesmos escritórios, fazendo seus relatos de lá e, de certa forma, deixando tudo muito claro para todos nós. Qual é exatamente o papel dessas instalações em tudo o que diz respeito à infraestrutura militar da Ucrânia? Nossa! Então não estavam apenas gerenciando pacotes, mas a logística e além da linha de frente. Essas imagens continuam ficando piores, porque acontece que o jornalista em questão ainda estava comemorando os ataques terroristas. Os atentados terroristas realizados pela Ucrânia contra generais da Federação da Rússia. E basicamente para ele era uma questão de justiça. Justiça, sim. Mas onde exatamente? Porque aqui é onde agora ela está falando sobre os Correios da Novaya Pochta. Mais uma vez, parece que a Rússia atacou a Novaya Pochta, onde essa mesma jornalista, lembro vocês, estava entregando caixas e caixas de ajuda militar para o exército ucraniano. Ela afirma que a Rússia ataca alvos civis, mas, na verdade, os alvos militares foram colocados por ela mesma, por conta própria, em tela grande. Aqui estão as imagens onde esses drones estão sendo testados. E depois, ele realmente confirma que isso é mesmo um drone, ou seja, ele estava lá arrecadando dinheiro para comprar drones que posteriormente, vejam só, agora vai aparecer na tela e vai mandar um cumprimento para vocês. Isso é o que se chama de drone. Olha, dá pra ver como o cara está feliz, né? Ele parece muito contente. Até o momento exato em que a Federação da Rússia ficou sabendo do que estava acontecendo e sendo organizado através do correio da Ucrânia e bombardeou as instalações em questão. E foi aí que eles ficaram indignados,
dizendo que isso não se faz. Russos malvados, filhos da mãe. Como é que vocês agora atacam alvos que não têm absolutamente nada a ver? Prestem atenção, hein? Como eles estão nos Correios. Sério? Eu? Reportar de Donbás não me torna uma jornalista melhor ou pior. Mas tem uma questão que deveria, não sei, pelo menos tocar um mínimo de profissionalismo. E eu fico chocada, mas absolutamente pasma, diante de como alguém pode ser tão lerdo a ponto de mostrar caixas de ajuda militar. Olhem, está escrito kit da linha de frente. De novo está aqui. Ou seja, está dizendo que o kit da linha de frente ele mesmo trouxe para os Correios. Ou seja, através dos Correios ucranianos está sendo enviado material militar. E não é qualquer material militar. Estão sendo enviados drones. E, na verdade, não só isso, mas isso mesmo já vem acontecendo. Utilizando, por exemplo, os caminhões de transporte dos Correios ucranianos para transportar equipamentos militares do exército da Ucrânia. Na verdade, isso é um crime de guerra por parte do regime de Kiev. Mas já deixamos isso de lado. O incrível é isso aqui. Não se trata só de um kit. Por exemplo, mostramos drones aqui, mas na verdade não os enviamos. Mas veja só como ela diz, exatamente assim. Estamos enviando toneladas de drones. Ou seja, toneladas de drones. Não. Não, 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 não. Repito, da Nigéria, Mais uma vez enviando um drone de reconhecimento até a linha de frente, até o aeroporto Dakar, Nova Zelândia e o campo de flores. salve Ucrânia. É assim que terminou a história. Com as instalações do correio ucraniano destruídas por explosões. Sim, de fato. A Federação da Rússia não deveria atacar esses alvos de caráter civil. Mas então eles não deveriam ser usados para fins militares? E todos estariam mais contentes. Enquanto isso, aqui temos os jornalistas, neste caso ocidentais, que apoiam amplamente o regime de Kiev e que, basicamente, com suas próprias ações, estão colocando esse mesmo regime de Kiev, assim como suas instalações, diretamente no alvo dos ataques realizados pela Federação da Rússia. Incrível, mas é verdade. Agora vocês mesmos podem me dizer se isso é justiça poética ou como devemos chamar. O que mais me chama a atenção é como eles falam de malditos barcos bastardos e malditos selvagens. Quando eles têm que relatar ataques realizados pela Federação da Rússia contra esse tipo de alvo, repito, de caráter absolutamente militar. Enquanto isso, eles se dedicam principalmente a enviar drones e outros tipos de equipamentos militares diretamente para a linha de frente. Ora, ora, ora! Acontece que o trabalho jornalístico era algo mais do que inventar manchetes para certos meios de comunicação ocidentais e simplesmente copiar e colar essas mesmas manchetes. Quando precisam raciocinar, não conseguem avançar. Ou seja, isso de revelar objetivos estratégicos próprios, colocando-os na mira do inimigo. Bom, não tem como chamar isso de outra forma. E, em teoria, se na Ucrânia não acabariam tendo, por causa disso, um baita problema com o Ocidente coletivo. Deveriam, sem dúvida alguma, convocá-lo não só para se alistar, mas pelo menos para responder pelos seus atos. Aqui a contra-inteligência devia agir, porque o curioso dessas pessoas é que a Federação da Rússia, supostamente, é o país que representa seu maior inimigo. Mas depois, quando agem, parece que agem como se fossem pagos pelo próprio governo da Federação da Rússia, porque acabam prestando um desserviço à Ucrânia, um grande desserviço ao regime de Kiev. E, de fato, na grande maioria dos casos, os jornalistas ocidentais. Não é nem de longe a primeira vez que prejudicam infinitamente o Estado em que trabalham. Neste caso, estamos falando do Estado ucraniano. E a verdade é que a grande maioria deles não conhece as peculiaridades de trabalhar em uma zona de conflito.
Não conhece nem mesmo as regras de segurança mais básicas. E basicamente é isso que acabamos vendo em seus relatórios. E o que acabamos observando depois, como ataques em resposta a esses relatórios pela Federação da Rússia.